Vejam comigo o caso dessa restauração parcial para ser fabricada pelo método CAD/CAM. Restaurações parciais, elas têm uma dificuldade especial ou a necessidade de um cuidado especial em relação ao eixo de inserção. Porque muitas vezes a maneira como a peça vai entrar no dente, ela é diferente da maneira como essa peça vai entrar no bloco para a fresagem. Então nós não podemos confundir eixo de inserção da peça no dente com o eixo de inserção da peça no bloco para a sua fabricação. Iniciando a análise de alguns pontos fundamentais. O primeiro deles, a margem. Eu preciso delimitar essa margem de uma forma que eu não tenha áreas de aviso. E aqui a gente, quando trabalha com restaurações parciais, precisa ter uma atenção especial, porque qualquer irregularidade nesses ângulos pode comprometer a melhor fabricação e a melhor adaptação da peça na margem. Superfície do preparo, a mesma coisa. Eu não posso ter áreas de aviso, porque isso pode comprometer normalmente a adaptação interna. O ponto fundamental, definição do eixo de inserção. Como eu comentei, essa peça, o software determinou automaticamente esse eixo de inserção. Vocês veem que eu tenho aqui o meu dente, que se você imaginar que isso seria o eixo de inserção da peça no dente, eu teria uma interferência. Porém, aqui não tem nada a ver com isso. Essa etapa do eixo de inserção define como a peça vai entrar no bloco para fresagem. Então, já vi muitas pessoas buscarem a correção desse eixo de inserção e pensando na adaptação da peça no dente, e fazendo isso, a gente acaba criando áreas de interferência. Ou seja, normalmente o software já tem uma inteligência de definir esse eixo de inserção mais favorável para a fabricação da peça. E na fase de fabricação, muito importante entender sobre o método de fresagem. Quando eu faço a definição da fresagem em um modo padrão, ou seja, aquele modo que leva em conta a geometria do instrumento, que significa que o software CAM vai fazer uma compensação para que a restauração tenha uma boa adaptação interna, levando em conta a espessura do instrumento que fabricará essa peça. E se eu fizer a fresagem, aqui eu selecionei a fresadora Prime 1000, no modo padrão eu vou ter essa qualidade insatisfatória de adaptação interna. É óbvio que essa restauração ela irá se adaptar porque o software faz essas compensações automáticas, porém não é desejável que eu tenha essas áreas de overmilling, que seria a sobrefresagem para alcançar a adaptação interna. Então o que é o ideal? O que é o desejável? Que eu fabrique minhas restaurações no modo faceta, que é o modo que me garante a melhor reprodução dos detalhes internos da restauração. Porém, para fabricar no modo faceta, é de suma importância que eu observe se o meu preparo está devidamente executado para que eu não tenha interferências na área interna da minha restauração. E como nós fazemos isso? Através do sombreamento da minha maxila, aqui numa vista interna. E o que eu observo? Que eu tenho um ponto interno de interferência. Um único ponto, pequeno, mas ele existe. E quando eu observo esse ponto, a gente vê que aqui por sombreamento a gente busca aquela área de interferência, é exatamente esse ponto. Ele aconteceu por quê? Porque o meu preparo nessa região, ele tinha uma saliência, ou seja, quando eu formo uma área mais estreita do que a largura do instrumento, a broca não alcança a superfície interna e traz problemas. Então, um caso como esse, quais seriam minhas soluções? Fresar no modo padrão, porém, tendo aquela desadaptação interna grande, né, áreas de sobrefresagem muito grandes. A segunda possibilidade, então aqui no modo padrão, a segunda possibilidade seria fresar no modo faceta e fazer um mínimo ajuste da peça naquele ponto de interferência após a fresagem,
que eu acredito que seja melhor do que fresar no modo padrão nesse caso, ou, idealmente, sabendo que eu vejo esse ponto de interferência, eu poderia, previamente à fabricação da minha peça, eu voltaria, executaria uma correção no meu preparo, faria um novo escaneamento, um novo design, uma fabricação, pensando em conseguir um resultado de excelência. Então fiquem ligados, sempre nessa inter-relação, preparo dentário, definição do eixo de inserção e modo de fabricação. E dessa forma, com certeza, você vai aumentar muito o nível de qualidade das suas restaurações fabricadas pelos métodos CAD/CAM.